Nessas eleições para a presidência dos Estados Unidos, o candidato vencedor, Donald Trump, conseguiu avançar a sua popularidade e conquistar votos entre o público imigrante lá dos Estados Unidos, entre os latinos, por exemplo, e mais especificamente entre os brasileiros, tanto aqueles que conquistaram o direito de votar, quanto aqueles que não votam. Então, como que os imigrantes podem aprovar um presidente que demonstra a todo momento ser contra eles? Aí alguém pode dizer, não, mas isso é um exagero, falar que o Trump é contra imigrantes. Mas ninguém vai discutir que ele é, pelo menos, pouco simpático aos imigrantes, não é? Podemos entrar em acordo com relação a isso? Bom, entre os latinos e os brasileiros, existem aqueles que podem votar nos Estados Unidos e os que não podem. Os que podem votar são uma minoria. São só aqueles que conseguiram, como eles dizem lá, aplicar para a cidadania, né? Ou seja, apresentar formulários lá, fazendo petição para terem uma cidadania americana. Então, uma dupla cidadania, vai ser cidadão brasileiro e americano. Só esses podem votar. A grande maioria não. Mesmo aqueles que conseguiram o visto de permanência legal nos Estados Unidos, mas que não se tornaram cidadãos americanos, esses também não podem votar, e os ilegais, obviamente que não. Existe um instituto de pesquisa lá nos Estados Unidos, chamado IDEA, fundado por um brasileiro, que ele fez um acompanhamento aí das intenções de voto de brasileiros que votam nos Estados Unidos. E aí eles viram que a maioria dos brasileiros lá é democrata, né? Votou na Kamala Harris. Mas o apoio ao Donald Trump vem crescendo nos últimos 3 ciclos eleitorais. Lembrando que Donald Trump competiu nos 3. Primeiro ele ganhou da Hillary Clinton, segundo ele perdeu para o Biden e agora ganhou da Kamala. Ele tem avançado entre os eleitores brasileiros. E o Donald Trump, repetidas vezes, fez declarações polêmicas contrárias a imigrantes. E ele chegou até a ter algumas falas grosseiras e bem passíveis de crítica. Ele chegou a mencionar que imigrantes têm genes ruins e que esses genes estão se misturando com os genes americanos, que os imigrantes estão contaminando o sangue americano. Ele usou esses termos em entrevistas. Frequentemente falou que entre os imigrantes está cheio de bandidos e assassinos, de gente ruim. Soltou aquela informação mentirosa lá de que em certo lugar os imigrantes estavam comendo os cachorros e os gatos. E aí os simpatizantes podem dizer, não, mas ele não falou isso de todos os imigrantes, ele estava falando só dos bandidos, só dos assassinos, que existem mesmo imigrantes, bandidos e assassinos. Sim, existem. E também não existem americanos nativos, bandidos, assassinos, criminosos. O fato é que usar esse tipo de linguagem não é nada positivo para a integração de imigrantes num país. É lógico que isso aí vai ser mal entendido e muito repetido, vai acabar causando preconceito, discriminação contra aqueles imigrantes que não são bandidos e assassinos. Se essa ideia percola a sociedade americana, qualquer coisa que um imigrante fizer lá, que um americano poderia ter feito também, já vai ser logo apontado, só podia ser imigrante. Bandido, assassino, genes ruins. É lógico que um presidente não deveria usar esse tipo de linguagem tão extremada para se referir a uma parcela da população. Ele não faz questão de dizer que ele está se referindo só a uma pequena parcela, a exceções. Ele fala aquilo ali misturado no discurso normal dele. E diante desse cenário, por que então imigrantes em geral, imigrantes brasileiros particularmente, têm simpatia pelo Donald Trump? Bom, alguns porque se identificam com as chamadas pautas de costumes que o Donald Trump manifesta. Então essas pessoas se opõem, não se agradam da agenda de costumes que vem de um público mais à esquerda. Não gosta das discussões sobre transição de gênero para crianças e jovens. Não gosta da discussão da participação de mulheres trans em esportes femininos. É contra o feminismo, é contra a pauta LGBT, esse tipo de coisa. Então preferem ver um presidente que também se mostra antipático a essas
ideias. Tem outros que já olham mais para o lado da pauta econômica. Pessoas que estão lá nos Estados Unidos tentando empreender, tentando montar a sua firma, sua pequena firma para prestar serviços, e acham que vai ser bom, por exemplo, quando o Donald Trump implementar a sua guerra fiscal contra os produtos chineses, porque vai fortalecer o mercado americano e aquela pessoa que está montando a sua pequena empresa vai ter mais competitividade e aí enxerga nisso uma maior chance de prosperar, fazer dinheiro lá nos Estados Unidos. Então essas pessoas aí podem estar vendo como mais importante do que a questão imigratória essas discussões aí de costumes e de economia. Mas ainda restam aqueles outros que, mesmo quando perguntados sobre a questão imigratória, continuam favoráveis ao Donald Trump. Esses são um pouquinho mais difíceis de entender. Lembrando aí que para essa seara específica, o Donald Trump fez promessas durante a sua campanha. Então a ideia seria basicamente deportar cerca de 11 milhões de imigrantes, todos eles ilegais. E aí então ele iria propor ali, tentar trabalhar para que acontecesse um encurtamento nos processos de deportação, porque a pessoa para ser deportada tem que ser processada e isso leva tempo. Ele queria simplificar esse processo para deportar mais fácil. E aí ele diz, por exemplo, que isso iria melhorar o salário dos americanos que ficassem, porque essas pessoas ilegais que estão lá aceitam trabalhar por qualquer valor. Na hora que eles não estiverem mais lá, o mercado vai ter que pagar um pouco melhor para os americanos fazer o serviço que eles fazem. Mas aí que está, será que os americanos querem trabalhar naquele serviço? Querem trabalhar de babá, de lavador de carro, de recolhedor de folhas, removedor de neve, lavador de prato, essas coisas? Será que o mercado americano por si só ali dá conta de suprir isso? Aí o Donald Trump falou que ele quer, por exemplo, tomar algumas medidas. Ele quer mobilizar o exército mais para combater a imigração. Então ele iria deslocar boa parte da tropa americana para ficar ocupando as fronteiras para não deixar esse pessoal entrar. Principalmente a fronteira sul, a fronteira dos Estados Unidos com o México. Ele iria criar outros campos de detenção de imigrantes. Lembra daquele problema que tinha antes, que estava levando as pessoas para lá e separando os pais das crianças? As crianças ficavam sozinhas meses, presas em outro lugar. Ele vai voltar com isso. Centros de detenção, inclusive, que as reportagens mostravam que eram negligentes com os cuidados mínimos que as crianças deviam ter. E o Donald Trump também propôs que dessa vez os agentes ali vão poder fazer blitz, adentrar a estabelecimentos, a empresas, a comércios para ver se tem imigrante ilegal lá dentro. Porque tem alguns empresários lá que compactuam com isso porque pagam mais barato para esses trabalhadores, não tem que pagar direitos trabalhistas. Iriam caçar esses imigrantes dentro dos locais de trabalho. E tem aquele plano de colocar o muro na fronteira com o México. No seu mandato anterior, ele construiu mais de 800 quilômetros desse muro, mas só que precisa chegar a mais de 3.000 para bloquear toda a fronteira dos Estados Unidos com o México. Ele iria agora retomar esse trabalho, tendo mais recursos liberados para isso, porque da outra vez o Congresso americano bloqueou os recursos. Ele não conseguiu fazer o trabalho completo. Dessa vez a chance é de que o Congresso, que está com maioria dos partidários do Donald Trump, liberem esse dinheiro em mais abundância. E aí, como é que ficam os imigrantes brasileiros diante disso? Acho que a forma mais certeira de a gente tentar entender isso é pensando que esses brasileiros, esses imigrantes que concordam com o Trump, mesmo diante dessas ameaças, é que eles não se enxergam na posição vulnerável, ou seja, eles não se enxergam como alvos desse movimento todo anti-imigrante. Em outras palavras, eles acham que não vai pegar para o lado deles, que isso aí é só para os imigrantes que se comportam mal. Não é nem só para os imigrantes ilegais, porque muitos são ilegais e estão concordando. É que eles acham assim, não, isso aí é para os ilegais que se comportam mal, para os bandidos, para os que vieram para cá fazer coisa errada.
como eu vim para cá trabalhar e eu estou trabalhando aqui, dando duro no meu emprego, essa deportação aí não vai me atingir, não. Não é? Quer dizer, mesmo ele estando lá ilegalmente, ele acha que não é com ele o negócio. Às vezes a pessoa já se casou lá, tem até um filho americano. Então, como ele se enxerga como dentro e não vai ser expulso, ele concorda de fechar. Bom, não precisa entrar mais gente agora, eu já estou aqui dentro. Quanto mais gente entrar, quanto mais imigrante vier para cá igual a mim, maior vai ser a concorrência para mim. Melhor que não venham, então. Fechar as fronteiras, então, é melhor para quem quer fazer dinheiro, para quem quer crescer. Vai melhorar os salários deles, né? Menos competitividade. E eles não viram ainda as medidas serem implementadas para eles ficarem com medo. Ó, e o negócio está chegando perto de mim, daqui a pouco me atinge. Essa ideia está um pouco distante. Então, assim, traduzindo isso, né, é uma visão de pouca empatia com outros na mesma situação que eles, ou outros na situação que eles estavam alguns anos atrás, quando eles chegaram. Pouco coleguismo, né, é aquela ideia do cada um por si, que infelizmente é o que comanda a humanidade, né? Eles já se sentem meio como pertencentes à sociedade americana, de forma que eles passam a enxergar os imigrantes como os outros lá, e não como eles. Não se enxergam ali como pertencente àquele grupo, que pode vir a ser prejudicado. Então, para resumir essa opinião, que foi o objetivo colocado de forma pouco ambiciosa aqui do vídeo, podemos entender essa ideia com aquele bom e velho egoísmo com o qual o ser humano nasce e direciona a sua vida. Se você tem uma outra hipótese explicativa, escreva aí nos comentários. Até o próximo vídeo.